Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento dos jovens, GPS e GY. Iniciando com o jovem GPS, ele lerá parte do capítulo 1º do livro História da Educação, autores Nelson Piletti e Claudino Piletti, série Educação, editora Ática. Por favor, amado de Deus, ao trabalho. A educação antes da escola. A educação entre os povos primitivos. A educação existe mesmo onde não há escolas, nas sociedades chamadas primitivas e de povos considerados bárbaros. Por exemplo, não existem escolas nem métodos de educação conscientemente reconhecidos como tais. No entanto, existe educação cujo objetivo é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social, por meio da aquisição da experiência de gerações passadas. Entre os povos primitivos, a educação possui uma estrutura muito simples, como veremos a seguir. A educação através da imitação. Uma das formas pelas quais a criança adquire os conhecimentos necessários entre os povos primitivos é a imitação. Nos primeiros anos de vida, a imitação é inconsciente. As crianças brincam com pequenas reproduções dos instrumentos utilizados pelos adultos, como uma tora na água, por exemplo. Aprende a equilibrar-se e a remar. Assim, mais tarde, saberão manejar uma canoa. Numa segunda etapa, a imitação se torna consciente. As crianças participam das atividades dos adultos e aprendem por imitação. Essa segunda etapa tem início quando se começa a exigir trabalho da criança. Ela vai aprendendo pouco a pouco as diversas ocupações da tribo: construção de utensílios, a pesca e a caça entre os povos caçadores, guarda do gado entre os pecuaristas, trabalhos agrícolas entre os povos sedentários. Maravilha! Agora o jovem GY nos trará a leitura sobre um tipo de sociedade que tinha esse padrão educacional primitivo. José do Egito. A leitura de Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Por favor, amado de Deus, ao trabalho. José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos de idade, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. Eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa de seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos.
e disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Maravilhas e bênçãos divinas. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Amém.